Bom dia, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao devocional da leitura da Bíblia completa em um ano da Igreja Batista Central em Laranjal. E o nosso objetivo com esses devocionais é tornar a nossa igreja cada vez mais espiritual. O que é ser espiritual? É você ver a mão de Deus, é você ver sentir a presença de Deus em todo momento na sua vida. É você deixar as coisas carnais de lado, é deixar as questões emocionais de lado e levar em consideração o que é espiritual, o que vem da parte de Deus, e ver a ação de Deus e sentir Deus o tempo todo. Esse é o nosso objetivo. E não há nada melhor do que a palavra de Deus para nos ajudar a entendermos como Deus se relaciona com a humanidade e, a partir daí, termos uma vida que agrade ao coração do Senhor. Aliás, nesse ano, a nossa igreja está trabalhando o tema santificação. E o que é santificação? É você deixar o pecado de lado para que você possa andar junto do Senhor. Bem, vamos orar então, agradecendo a Deus? Eu quero agradecer pela sua vida, quero agradecer a Deus por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre você e sobre a sua família. Alimente um coração grato, ele fortalece a sua forma de ver as coisas, ele fortalece o seu coração, ok? Vamos orar? Meu Senhor e meu Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, ó Pai, pela família, pela vida, pela salvação. Obrigado, ó Deus, pelo sustento. Obrigado, ó Pai, pela sua presença, porque é tudo que nós precisamos, a tua presença. Eu consagro esse dia, eu consagro esse devocional ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos começar a meditar em 2 Reis, a partir do capítulo 14. Nós vamos começar com o reinado de Amazias, rei de Judá. Existe um histórico de que os reis de Judá, eles seguiram os passos de Davi, mas não quer dizer que todos tenham sido assim não, tá? Mas a maioria dos reis de Judá, eles lembravam, como eram descendência de Davi, né? Eles lembravam do amor que o Senhor teve por Davi, e eles faziam aquilo que aprovava, o que o Senhor aprovava. O que é diferente do povo de Israel, do reino do norte, que a maioria dos reis, eles foram reis cruéis, reis que não adoravam ao Senhor. E sempre que Deus reina, acredite, o reino vai prosperar. Mas quando Deus não reina, o reino acaba caindo. Por exemplo, né, o Império do Norte, o Reino do Norte, foi o primeiro a ser tomado pelos assírios. Depois o Reino do Sul também, né, Judá também foi tomado por Nabucodonosor. Mas o Reino do Norte foi o primeiro a ser retirado do poder e foram feitos vassalos do rei da Síria. Mas vamos lá. Verso número 1 do capítulo 14 diz assim: No segundo ano do reinado de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, Amazias, filho de Joás, rei de Judá, começou a reinar. Verso 3. Ele fez o que o Senhor aprova, mas não como Davi, seu predecessor. Em tudo seguiu o exemplo de seu pai, Joás. Mas os altares não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Irmãos, o pecado é algo muito sério. E você não precisa entregar a sua vida inteira ao pecado. Basta uma atitude, uma palavra, basta um pensamento pecaminoso que já é suficiente para desalinhar toda a sua vida. Então, o rei Amazias, ele seguiu o exemplo de Davi, mas não em tudo. Então, exatamente na questão dele deixar os altares destinado a Baal, destinado a outros deuses, e incentivar o povo a fazer essa adoração a outros deuses, era o suficiente para desestabilizar tanto a vida como também o reinado. Verso 5. Quando Amazias sentiu que tinha o reino sob pleno controle, mandou executar os oficiais que haviam assassinado o rei, seu pai. Muitas histórias que nós encontramos aqui dos reis, tanto de Judá quanto de Israel, elas tiveram esse caminho.
Os oficiais, que achavam que tinham mais poder do que o rei, matavam o rei e assumiam. Depois, esses oficiais colocavam outras pessoas como oficiais, esses oficiais nomeados vinham e matavam aquele que era oficial que se tornou rei. Entende? Um pecado puxa o outro. Não adianta você querer assumir algo através do pecado, porque alguém vai cometer um pecado para tirar isso que você assumiu com o pecado que você deliberou cometer. Então, que a sua vida ela seja completamente livre do pecado, porque um pecado sempre vai chamar um outro pecado ou um outro pecador. Verso 8. Então Amazias enviou mensageiros a Joás, filho de Joacás, neto de Jeú, rei de Israel, com este desafio: venha me enfrentar. Irmãos, quando o poder sobe a cabeça, as pessoas acabam cometendo loucuras, né? O rei ele acaba desafiando não somente aqueles que mataram seu pai, como também ele desafia o reino de Israel. Ele não satisfeito com os seus com o seu império, com a sua terra, ele quer conquistar agora o império dos seus irmãos, porque todos eles são de origem semita. Então eles queriam tomar a terra de quem quer que seja, principalmente quando o poder subia a cabeça, quando a altivez e o orgulho subia a cabeça. Bem, infelizmente ele acabou colhendo os frutos da sua semeadura, né? Olha só, o verso 12. Judá foi derrotado por Israel e seus soldados fugiram para as suas próprias casas. Verso 16. Joás descansou com seus antepassados e foi sepultado com os reis de Israel em Samaria. E seu filho Jeroboão foi o seu sucessor. Bem, depois de vencer Amazias, então o rei Joás ele morre e quem assume foi seu filho Jeroboão. Não confunda Jeroboão, que foi o primeiro rei de Israel, tá? Não confunda. Aqui tem o mesmo nome, mas é outra pessoa. Verso 17. Amazias, filho de Joás, rei de Judá, viveu ainda mais 15 anos depois da morte de Joás, filho de Joacás, rei de Israel. E os demais acontecimentos do reinado de Amazias estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Vítima de uma conspiração em Jerusalém, ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Bem, Amazias também foi vítima dessa conspiração de pessoas que queriam tomar o poder. E o mais interessante, né? Bem, desinteressante, é que os próprios parentes faziam isso, porque eram pessoas que tinham capacidade de assumir, que estavam na linha de sucessão. E isso é incrivelmente ruim, né? Como é feio, como é desgastante, é algo que traz uma tristeza para o nosso coração, ver o que acontecia no reino dividido. Verso 21. Então todo o povo de Judá proclamou o rei Azarias, de 16 anos de idade, no lugar do seu pai Amazias. Foi ele que reconstruiu e reconquistou a cidade de Elate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Verso 23. No 15º ano do reinado de Amazias, filho de Joás, rei de Judá, Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, tornou-se rei em Samaria e reinou 41 anos. Ele fez o que o Senhor reprova. Pois é, né? Existe esse histórico dos reis de Israel. Ele fez o que o Senhor reprova e não se desviou de nenhum dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Esse sim, Jeroboão, foi o primeiro rei do reino do norte. E como eu disse, né, um pecado puxa o outro. Essas pessoas que assumiram o império de forma errada, eles acabaram abrindo mão do reino também de forma errada. Verso 28.
os demais acontecimentos do reinado de Jeroboão e seus atos e suas realizações militares, inclusive a maneira pela qual recuperou para Israel Damasco e Amate, que haviam pertencido a Laudi, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Jeroboão descansou com seus antepassados, os reis de Israel. Seu filho Zacarias foi o seu sucessor. E como eu disse, né, o reino ele era passado para os parentes mais próximos. Essa era a linha de sucessão. Capítulo 15, verso 1. No 27º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Azarias, filho de Amazias, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 16 anos de idade, começou e tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, reino de Judá, tal como o seu pai Amazias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados e o povo continuava a obedecer, a oferecer sacrifícios e queimar incenso neles. Novamente, o pecado que tinha que ser condenado estava sendo repassado de pai para filho. Eu, particularmente, não acredito em maldição hereditária. Eu acho que toda maldição, uma vez que você se converte a Jesus Cristo, ela é quebrada naquele momento que você aceita Jesus. Obviamente que existem as questões emocionais. Mais ou menos assim, seu pai chega para você e fala, você nunca vai produzir nada. E quando você começa a produzir alguma coisa, você lembra do que seu pai disse e você se auto-sabota. Pois é, isso pode acontecer, mas é uma questão emocional, porque espiritualmente Jesus levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas maldições. Jesus é o nosso libertador. Então, se Jesus é o Senhor da sua vida, você é liberto de toda e qualquer maldição que foi lançada sobre você, sobre a sua família. Não aceite, não receba. Só você que pode receber ou rejeitar essa maldição, desde que você esteja debaixo do poder do Senhor Jesus Cristo, tá? Bem, verso 5. O Senhor feriu o rei com lepra até o dia da sua morte. Durante todo esse tempo, ele morou numa casa separada. Jotão, filho do rei, tomava conta do palácio e governava o povo. Verso número 8. No 38º do ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Zacarias, filho de Jeroboão, tornou-se rei em Israel, em Samaria, e reinou 6 meses. Ele fez o que o Senhor reprova, como seus antepassados haviam feito, e não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levar Israel a cometer. Presta atenção. Salum, filho de Jabes, conspirou contra Zacarias. Ele o atacou na frente do povo e assassinou, e foi o seu sucessor. Gente, que coisa absurda, né? Como que o pecado, quando um povo vive sobre o pecado, eles não veem a consequência do pecado. É normal pecar. Não se acostume com o pecado. Não se acostume com as coisas erradas. Mas combata contra isso. Se for dentro de você, não aceite. Se for fora de você, deixe clara a sua posição, de que você não apoia os altares que são erguidos aí para outros deuses. Ok? Vamos lá? Verso 13. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no 38º ano do reinado de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. Olha só como a consequência do pecado. Olha a lei da semeadura. Se você semeia mal, você colhe mal. Se você semeia o bem, você vai recolher o bem. Vamos seguir em frente então. Verso 17. No 39º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Menahem, filho de Gade, tornou-se rei em Israel e reinou 10 anos em Samaria. Ele fez o que o Senhor reprova. Durante todo o seu reinado, não se desviou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, e levar Israel a cometer. Então Pul, rei da Assíria, invadiu o país, e Manaém,
lhe deu 35 toneladas de prata para obter seu apoio e manter-se no trono. Era assim, né? Era um reino querendo tomar o outro. Mas se o reino que seria invadido, se ele entregasse uma grande quantia em dinheiro, eles poupavam aquele reino. E ainda mantinha aquele rei, desde que ele continuasse pagando imposto. Verso 23. No 50º ano do reinado de Azarias, rei de Judá, Pecaías, filho de Manaém, tornou-se rei em Israel, em Samaria, e reinou 2 anos. Pecaías fez o que o Senhor reprova. Não se desviou dos pecados que Jeroboão, filho de Nebate, levara Israel a cometer. Um dos seus principais oficiais, Peca, filho de Remalias, conspirou contra ele, levando consigo 50 homens de Gileade, e assassinou Pecaías e também Argobe e Arié. Assim Peca matou Pecaías e foi o seu sucessor. Pecado atrás de pecado. Não aceite o pecado, ele vai te dar uma rasteira. Não cometa pecados, porque ele vai te dominar. Vamos seguindo em frente, verso 30. Então Oséias, filho de Elá, conspirou contra Peca, filho de Remalias, e o atacou, assassinou, tornando-se o seu sucessor, 20º reinado de Jotão, rei Uzias. Verso 32. No 2º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, rei de Israel, Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, começou a reinar. Ele reinou 25 anos, ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jerusa, filha de Zadok. Ele fez o que o Senhor aprova. Estamos falando do reino de Judá. Tal como seu pai, Uzias. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados e o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Jotão destruiu a porta superior do templo do Senhor. Enfim, né? Novamente o pecado estava aí. O que me leva a pensar é que talvez ele não quisesse sair mal na foto. Ou seja, ele precisava do apoio do povo, e se ele rebatesse, confrontasse o povo, ele perderia esse apoio do povo. É o que me leva a pensar. Capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acais, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acais tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. É uma prova de que nem todos os reis de Judá, do reino do sul, fazia o que o Senhor aprovava. Então estamos vendo aí um rei fazendo aquilo que desagrada o que o Senhor, o que agrada, fez o que desagrada ao coração do Senhor. Rei Acais andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Existia um deus chamado Moloque, que ele era uma estátua de ferro e o seu ventre tinha uma fornalha. Então aqueles que queriam, as benesses, que queriam ser abençoados pelo rei Moloque, pelo deus Moloque, eles ofereciam seus filhos. Você teria coragem de entregar o seu filho, de queimar o seu filho? É muita doença emocional, espiritual, é muita presença do mal que precisa ser limpo, que precisa ser retirado em nome de Jesus. Infelizmente, né? Inclusive ainda hoje existem pessoas que fazem isso, que queimam os seus filhos não no ventre de Moloque, né? Mas quando não dão atenção aos seus filhos, quando não dão educação aos seus filhos, eles estão queimando seus filhos para o futuro, porque serão pessoas que vão repassar, se não forem curadas na alma pelo Senhor Jesus, eles vão passar para frente isso também, infelizmente. Verso 7. Acais enviou homens para dizer a Tiglat-Pileser, rei da Assíria: sou teu servo, teu vassalo, vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando.
Acais ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real. Enviou os presentes ao rei da Síria. Então, não confunda aqui a Síria. Não confunda a Síria com Síria, ok? Quando nós falamos a Síria, estamos falando desse país localizado na Mesopotâmia, cujas capitais eram Assur, Calá e Nínive. Já quando nós falamos da Síria, estamos falando de uma outra região, também ali na próxima Mesopotâmia, porém era uma outra região. Impérios que foram surgindo à medida que o tempo ia passando. Seguindo em frente, enfim, né? Acais, então, ele pega os utensílios do templo e ele entrega isso para o rei, possivelmente rei da Assíria, que seria seu aliado. Então ele pega aquilo que é santo, que é consagrado a Deus, e entrega para que um exército possa defendê-lo. Irmãos, quem nos defende é Deus. Não adianta você fazer alianças querendo ser liberto de questões espirituais, porque só Deus pode te libertar. Só Deus pode te dar força e energia para seguir em frente. Então, não faça alianças com pessoas que não podem te proteger. Faça aliança com Deus. Ele quer te proteger, Ele quer cuidar de você. Não faça como os reis de Israel, por exemplo, né? Ou como o rei Acais, que fizeram o que o Senhor reprova. Mas busque o Senhor, não permita que o pecado tome conta da sua vida e faça uma aliança com Deus. Amém? Vamos orar então? Quero orar nesse momento por aqueles que passam por uma necessidade difícil, alguma necessidade específica, e que o Senhor tenha misericórdia. Se for cura, que o Senhor te cure. Se for emprego, que o Senhor traga para você um emprego. Se for restauração de casamento, que o Senhor restaure. Se for restauração de empresas, que assim aconteça. Vamos orar então? Vamos. Meu Senhor e meu Deus, louvado seja o teu nome, ó Pai. Obrigado pela tua palavra, pela orientação que recebemos do teu Espírito Santo, ó Deus. Eu peço que o Senhor nos permita cumprir teu propósito, fazer a tua vontade. E quero clamar ao Senhor, ó Pai, por aquele irmão que está precisando de um emprego, que precisa, ó Deus, levar para casa o sustento. Aquele irmão, ó Deus, que está precisando nesse momento de uma restauração para a sua vida, ó Deus. Eu te peço, em nome de Jesus, restaura vidas nesta manhã. Ó Deus, em nome de Jesus, lança fora, ó Deus, todo tipo de pensamento que não vem da parte do Senhor, joga por terra, ó Deus. Peço, ó Pai, que o Senhor restaure casamentos, que o Senhor restaure relacionamentos entre pai e filho, entre mãe e filho, entre pai e filha, e assim, ó Deus, que a família seja sustentada pelo Senhor. Também, ó Pai, quero clamar ao Senhor por aqueles que passam por necessidade de saúde física, ó Pai. Peço que o Senhor traga cura, que o Senhor restaure a vida do meu irmão e da minha irmã. E se for para algum parente, para algum amigo, ó Deus, que o Senhor visite, ó Pai, naquele leito de hospital. Que o Senhor visite, ó Deus, aqueles que estão sofrendo em casa. Enfim, ó Deus, seja qual for o problema, eu peço que o Senhor cure, ó Pai, trazendo para esse irmão, para essa irmã, a satisfação, a alegria, a paz. Traz paz, ó Deus, para o coração do meu irmão e da minha irmã. Cuida deles, ó Deus, e atenda a necessidade deles segundo a tua vontade. Louvado seja o teu nome, ó Pai, hoje e todo sempre. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente sábado e que o Senhor revele de forma poderosa o seu grandioso poder, o seu grandioso amor sobre a sua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus.